Desapropriação. O governo americano pode fazer com o Bitcoin que fez com ouro, dizer assim, esse Bitcoin é todo meu, agora toma em dólar. Se tiver em fundo, pode. Então, na medida que você vai ensinando para as pessoas através do conhecimento, da disciplina, da elevação espiritual, do controle e da gestão do próprio tempo, então aí o dinheiro vai ser uma arma positiva para essa pessoa. A maioria dos ETFs, a maioria dos bancos e tal, ele se expõe a Bitcoin no MicroStrategy, que o senhor estava mencionando. Eu acredito que toda essa galera vai perder todos os Bitcoins até 2033. Por quê? Iminente domain em inglês, né? Isso, desapropriação. O governo americano pode fazer com o Bitcoin que fez com ouro, dizer assim, esse Bitcoin é todo meu, agora toma em dólar. Se tiver em fundo, pode. Não, no caixa da empresa americana, com sede nos Estados Unidos. No dia seguinte, o Bitcoin vai valer mais ou menos que os Estados Unidos compre 10% dos Bitcoins. Ele pode tomar, sim. E no dia seguinte, valeria mais ou menos o Bitcoin. Vai valer mais. Se o governo americano secasse metade dos Bitcoins à venda na história da humanidade. Qual que é a porcentagem dos Bitcoins que estão perdidas? Só tem estimativas em relação a isso. Tem gente que estima entre 3 e 5 milhões. Mas isso não é uma fração, tipo um terço, um quarto do que estão à venda. A maioria dos Bitcoins, 70% dos Bitcoins não estão à venda. O Drunken Miller, com a conversa lá com o bilionário, como é o nome do outro? O Tom Tudor Jones, ele falou com o cara e disse, rapaz, essa porra caiu 90%. E 77% não venderam. Esses caras não são investidores. É a minoria intransigente de Taleb, não é isso? Sim. Esses caras são como é o nome? Zelotes religiosos, né? Não, a questão não é financeira, é moral. 20%. Não, mas a questão é moral, mesmo. A questão é moral. O problema do mundo é moral, não é econômico. Mas se você começa a botar pagar a pessoa o salário, se você dá a seu filho real e não ensina ele o que é Bitcoin, ele vai aprender a poupar ou gastar. Ele vai aprender a acumular. Não, tem muita gente que poupa em real. Se você ensinar poupa em dólar. Se quem poupa em real vai ser obliterado, vai aprender que não é pra poupar. Exatamente. Eu considero que a riqueza ela é composta de 5 tipos de riqueza complementares, né? Então, o primeiro tipo de riqueza é a riqueza financeira e material. Segunda, saúde. Terceira é o conhecimento. O quarto é o tempo, a gestão de tempo, a capacidade de gerir tempo. E o quinto é espiritual, emocional, domínio da mente. Se você dá muito de uma dessas riquezas, especialmente se for só dinheiro para essa pessoa, ela vai quebrar, porque falta as outras riquezas. Falta as outras para equilibrar. Então, você tá dando pérola aos porcos. Ela realmente vai se mais rápido, né? Então, na medida que você vai ensinando para as pessoas através do conhecimento, da disciplina, da elevação espiritual, do controle e da gestão do próprio tempo, então aí o dinheiro vai ser uma arma positiva para essa pessoa. E boa parte da população, se você liberar tudo para ela mesma, ela vai se matar porque ela ganha uma loteria, ela tá a família, serviço, perde o emprego. Posso dar um presente aos senhores? Por favor. Pô, o pessoal do livro ali tá não que eu devia ter dado isso no início, pô. Cadê o livro? Dá um livro de presente pros dois. Inclusive, tem de graça na internet. Né? E o senhor vai... Tem de graça na internet. Tem de graça quem quiser. Tem de graça no YouTube ditado, não é isso? Perdão. Você lançou quando? A gente fez um lançamento agora no domingo. Eu escutei no audiobook, hein? Escutei no audiobook. Essa é uma versão um pouco mais... Mas porque o livro que o senhor ouviu é de vários anos atrás, né? Sim. Essa já tá na 3ª edição. Sim. E o senhor já é citado desde a primeira, não é isso? Ó, minha honra, hein? Tá citado? Tá, inclusive o canal deles. Digo, bicho, nem lê a Taleb. Vá logo nesse canal que ele explica mais rápido e melhor, não é isso? Não? Ótimo. Bem. Você ia mostrar um outro gráfico aí? Ah, é. Então, coloca pra gente aqueles gráficos. Não, põe a tabela do... Não, aquela tabela colorida do livro. Então, tem um livro do Nassim Taleb que chama Consequências Estatísticas das Caudas Gordas, né? E o que significa caudas gordas? Significa que a distribuição matemática de algumas coisas tem uma característica, uma propriedade, e outros tipos de processos têm outras propriedades. Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui, o Bitcoin tem um ciclo de 4 anos e tal, a gente sempre tem que usar o verbo no passado. Tá? Então ele teve um ciclo, tal coisa aconteceu. Outra coisa, se você está avaliando alguma coisa que aconteceu 5 vezes, ele não está sujeito à lei... Não é aquela tabela mesmo, só aquela tabela do livro, só a tabelinha lá. Isso, essa mesmo. Então você não está sujeito à lei dos grandes números, está lá embaixo, Law of Large Numbers. Então, é anedótico, você fala, não, teve 5 eventos. Da mesma maneira que durante 12 vezes o Fed tentou subir os juros para controlar a inflação e depois na hora que baixou os juros teve recessão. Você não pode usar o verbo no presente
e você também não pode estimar uma estatística, porque é anedótico, você só tem 12 amostras. Para você realmente fazer estatística, você precisava de lei dos grandes números, muitas coisas. Legal. Vamos considerar que cada um desses quadrantezinhos aqui é um tipo de distribuição matemática. Vou dar um exemplo. Vamos colocar 50 mil pessoas dentro de um estádio. E aí você vai calcular a circunferência média da cabeça dos caras. Aí vai descobrir que na média é, sei lá, 40 centímetros, estou chutando. Mas na média todo mundo lá tem 40 centímetros de circunferência. Como essa medida ela está sujeita à lei da gravidade e ela é uma somatória, ela não é uma coisa geométrica, então a distribuição normal ela funciona muito bem. Você pode usar a régua do desvio padrão funciona, a variância funciona, a média, a curva de Gauss funciona. Então você pode afirmar características e propriedades estatísticas, e inclusive você pode oferir probabilidades. Porque você sabe que, qual a chance de você ter alguma coisa com 3 desvios padrões? Ah, 0 pouquinho e tal. Beleza. Então, os caras amarelinho lá embaixo, Degenerate, Bernoulli, convergência gaussiana, tudo isso aí respeita mais ou menos a distribuição normal. É como você medir a circunferência média da cabeça e descobrir que o desvio padrão é 3 centímetros. Então você não vai achar um cara de 1 metro de cabeça. Ou pode chamar todos os caras do mundo, não vai ter. E é impossível você mexer na média. Essa é a característica do mediocristão. Né? É um mundo onde a matemática do desvio padrão e da curva gaussiana funciona. Na medida que você vai subindo para os outros tipos de distribuição, subexponencial, subcúbica e tal, então você vê que o alfa vai ficando mais baixo. O alfa é uma coisa que nós aprendemos junto lá no livro do Mandelbrot. É o coeficiente de cauda, tem a ver com a memória daquela distribuição. Então, nunca você vai ter um cara com 2 metros de cabeça. Mas se você trouxer outros tipos de dado, por exemplo, dados comparatórios, dados multiplicativos, como por exemplo a renda de alguém. Então, se você medir a renda média desses caras lá dentro daquele estádio, 50 mil pessoas, e descobrir que a renda média dos caras é 10 mil dólares, você vai ter, sei lá, acho que 500 milhões de dólares ali de renda total. E a renda média é 5 mil, sei lá, 5 mil, não, 10 mil dólares foi o que eu falei. Então, a renda média é 10 mil dólares. Se você trouxer uma pessoa nova, essa pessoa pode mudar essa média? Pode. Pode, se você puser o Elon Musk. O Elon Musk sozinho ganhou 10 bilhões de dólares. Ele é 20 vezes a média. Ele é 20 vezes ao resto da amostragem toda. Então, para alguns tipos de natureza de dados, é mais turbulento, é mais maluco. Então, veja que os caras que estão lá embaixo, você consegue, de alguma maneira, atribuir propriedades estatísticas matemáticas. Na medida que o alfa vai ficando muito baixo, se aproximando de 1, aí é forget about it, esquece, você não tem propriedades. Então, o Bitcoin, mostra as tabelas, eu calculei o GC do alfa de todo mundo, olha que bonito cada gráfico. Ó, esse aqui, ó, o que ativo que é esse aqui, GC. Esse da esquerda seria o da cabeça, né? Esse aqui essa aqui é a distribuição, né? Que a gente chama de histograma, né? É o corpo da distribuição. Muda pra gente. Pega por exemplo, o GC, acho que é o ouro, né? Vamos ver um próximo ativo aí. Pega um outro ativo pra mim, por favor. Das imagens mesmo. NDX, esse é o Nasdaq. Tá vendo? Então, se você pega ali, lá em cima, o alfa, 3,72. Significa o quê? Que ele tem propriedades estatísticas que se aproximam ali do 3. 2, quando vai chegando no 1, fica maluco, enlouquecido. Então, o Nasdaq, ele já é bem turbulento. 3,72 já é bem turbulento. Traz algum outro pra gente. O Bitcoin. Olha lá, o Bitcoin já é 3,10. Ele é bem mais turbulento ainda. Então veja que quando ele vai pra cauda, ele atende a descaralhar. Ele vai e atende a lei dos grandes números, né? Pega um outro cara. Então esse cara é o Bovespa. Ó. Veja que o Bovespa, como tem commodities e tal, é mais calmo. Ele não tende muito aí pra calma. Pra cauda. Não significa que é um ótimo investimento, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da natureza turbulenta. E pode mudar de novo. Aqui. Esse aqui é o ouro. Por exemplo, o ouro tem 4. Então, veja que o Bitcoin, ele tem quase no limite. Põe aquela tabela pra gente, uma tabela que explica lá. Uma tabela que explica...
Tá aí mesmo, tá entre esses caras. Aí, ó. Então, tá vendo? Quando o alfa ele quando o alfa é maior que 3, a distribuição é finita e a variância e a média fazem sentido. Você pode usar estatística. Quando você tem um alfa que vai entre 2 e 3, que já é quase o caso do Bitcoin. A distribuição é finita, mas a variância é infinita. Então você já não consegue medir variância, ele já é muito turbulento. Quando você vai abaixo de 2, ferrou. Ele não tem nem distribuição, nem variância, e o 1 é a coisa mais turbulenta que poderia existir, é o limite. Então, assim... eu não sei dizer se o Bitcoin vale zero. O Bitcoin não vale zero, ele vale o que ele vale hoje. Inclusive, eu acho que ele vai bater $120 mil no próximo bolha que nós vamos ter aí, acho que daqui 2, 3 meses. Todas as bolhas aconteceram 60 dias depois do pivô do Fed. O pivô do Fed é quarta-feira agora, no dia 18, o Fed vai começar a baixar os juros. Porém, quando tiver o blow off top, estouro da bolha lá em cima, ele também pode cair 90%. Tá. Não só por causa da liquidez e tudo mais, mas por conta da sua própria natureza. Então, se você tiver uma quantidade pequena dele e o resto você tiver outros ativos e você puder fazer esse balanceamento, usar porque valor, ele é muito informação. né? Ele funciona melhor se você tiver um pouco menos e você usar a variação natural dele para ganhar algum dinheiro. Inclusive, se você usar opções derivativas para gerar renda, que é o que nós ensinamos lá no Renda Turbinada e no meu curso também, opções de Bitcoin. Então, uma carteira ideal, que é a carteira antifrágil lá do Taleb, ela tem 5 características. A primeira característica, então, é o barbell. É a diversificação barbell. Você tem que diversificar sua carteira não só em vários ativos, mas classes de ativos. Ativos turbulentos, ativos de risco, global, para você não ficar na mão do governo, assim por diante. Segunda característica, você tem que fazer o balanceamento dinâmico, que é esse rebalanceamento. Pô, o Bitcoin multiplicou 4, 5 vezes. Um cara que não vive disso, que não é o statement da vida dele isso, esse cara teria que descascar um pouquinho. Terceira característica, buscar valor. Então você tem que buscar informações, você tem que saber que parte do ciclo econômico. Se você não for bom nisso, não use. Mas, na medida que você vai se informando, isso pode melhorar um pouquinho a sua escolha. O quarto fator é adicionar opcionalidade. Então, gerar uma renda vendendo opções desses ativos de risco. Você pode ter ativos que têm opcionalidade, como small caps, empresas de tecnologia. E você pode, inclusive, ter o querido e famoso seguro de carteira, que é o pozinho, né? Então a gente poderia comprar seguro de carteira para um portfólio que tivesse Bitcoin. Então é possível e a gente ensina lá também. E o quinto passo do portfólio antifrágil 360 é repetir e melhorar o processo. Então você vai começar muito inconsciente, tendo só um cara muito arriscado de um lado e um cara muito seguro do outro, e fazendo ali a cada 3, 4 meses. Né? E vai melhorando o processo, vai ficando melhor nisso. E aí ao infinito, né?